Olá! Se você tá vendo essa live é porque ela ficou realmente boa. Enquanto eu dobro fraldas, a gente vai falar sobre estímulos sensoriais. Hoje eu fiz um post falando sobre top 5 atividades, né? Para bebês de 1 ano. E é claro que não é só para bebês de 1 ano, né? E aí, todas as propostas que eu coloquei. Boa noite, Camila. Tudo bem? Todas as propostas, eu não sei se vocês viram o post, mas todas as propostas que eu coloquei, elas estimulam de alguma forma os sentidos. E essa estimulação sensorial, ela é muito importante, principalmente nos primeiros anos de vida da criança, porque é uma forma da criança conhecer o seu corpo, entender melhor, né, as sensações, o mundo ao seu redor. Então eu falei sobre a surpresa no papel alumínio, sobre recursos não contáveis, né? E esses valem para múltiplas idades. Falei sobre... Ai, agora eu não me lembro mais. Mas a questão é, tudo o que chega no nosso cérebro, chega por meio dos sentidos. Então, ou é visual, ou é auditivo, ou é sinestésico, ou é olfativo, ou é gustativo. Tudo o que chega no nosso cérebro passa pelos nossos sentidos. E a Isa Minatel fala muito bem isso. Quanto mais experiências sensoriais a gente propicia para as nossas crianças, mais matéria-prima que eles têm para funcionar esse cérebro, digamos assim. Então, para imaginar, para lembrar, para pensar. Também por isso, que as experiências sensoriais são tão importantes para os nossos pequenos. O que acontece quando o nosso cérebro ele tem bilhões de neurônios? A Fabiola falando, muita dica legal, já fiz hoje a atividade das farinhas e ele amou. Fabiola, quantos anos que tem o seu pequeno? Eu pergunto isso porque realmente elas fazem muito sucesso com os pequenos de 1 ano, mas vai muito além de 1 ano. O Valentim, por exemplo, tem 3 anos e meio e ele adora. Então, deixa eu retomar. Nosso cérebro ele tem bilhões de neurônios e a conexão entre 8 meses, o Nino tem 9 meses e ele ama também farinha. É muito bacana. Então, e aí a conexão entre esses neurônios, que são as sinapses, elas acontecem por meio das experiências novas que a gente... Por meio das nossas experiências, né? E a cada experiência nova que a gente vivencia, novas sinapses vão acontecendo. Então, a cada experiência nova, mais sinapses acontecem, mais a criança usa os sentidos, mais matéria-prima ela tem, mais potente fica o cérebro dela para pensar, para imaginar e para lembrar. Olha como é incrível isso. Olha como é potente essas atividades, como essas atividades são incríveis.
Por isso que eu bato tanto nessa tecla. E assim, não é que a gente não tenha brinquedos de plástico, a gente tem, eles têm muito mais do que eu gostaria que tivessem, aliás, né? Mas a questão principal é a questão do equilíbrio, sabe? A gente precisa equilibrar para não oferecer só recursos plásticos, só brinquedos com possibilidades ilimitadas. Deixa eu ver. Sei que cada criança é única, mas existe uma média de tempo que a criança fica entretida numa atividade? 1 ano e 9 meses. Então, a questão da concentração é o seguinte: com esses recursos diferenciados, as crianças tendem a ficar mais concentradas. Por quê? Porque elas têm muito mais possibilidades, né? Quando a gente fala, por exemplo, de um brinquedo de plástico pronto, com possibilidades limitadas, principalmente para os pequenos, a tendência é eles perderem o interesse rápido, né? A média, para você saber, a média e assim, a média, tá? Pode ser para mais, pode ser para menos, vai variar do ambiente, do recurso da criança, da interferência ali do lado, tá? A média é de 5 minutos por ano de vida da criança, tá? Então, eu costumo dizer que assim, tem muita gente que fala, o meu filho não fica, eu faço e não dá certo e tal. Mas, na verdade, não é que não dá certo. Dá certo. Mas dá certo pelo tempo que a criança pequena consegue ficar concentrada, por uma questão maturacional mesmo, né? De maturidade mesmo. E o que acontece com relação à concentração é que a gente tem uma responsabilidade enorme nisso. Por exemplo, o fato de a gente ficar interrompendo a criança o tempo todo. Esse é um péssimo hábito que a gente precisa parar de fazer isso para ontem, porque acaba com a linha de raciocínio da criança, tira o prazer dela se entregar, dela ficar focada, né, de ela mergulhar ali, porque toda hora tem alguém interrompendo. Então imagina, você tá querendo ler um livro, por exemplo, e aí tem alguém que fica falando com você o tempo todo. Vai cortando a sua linha de raciocínio. Como que você vai conseguir se concentrar se sempre tem alguém falando com você? Então, quando a gente percebe que eles estão mergulhados, que eles estão envolvidos e que eles não estão pedindo a nossa interação, a nossa interferência, a melhor coisa que a gente tem a fazer é observar. Esse papel de observador é um papel privilegiado e incrível que a gente não só pode, como deve desempenhar. Porque é a partir da nossa observação que a gente vai saber o que é que faz sentido para nossa criança, as melhorias, os ajustes que a gente tem que fazer, sabe? Então, ao invés de ficar falando o tempo todo, a gente precisa observar um pouco mais, calar um pouco mais, para a criança verdadeiramente conseguir se concentrar. Porque eles nascem com essa capacidade, com esse poder de concentração, e é a gente que vai atrapalhando. É a gente que vai minando essa concentração. Tá, Cá? Não sei, eu te respondi. Se você tiver aí ainda, dá um alô.
Percebi que tenho que fazer atividade sensorial longe da cestinha de brinquedos, senão ele se distrai. Olha só, eu não sei seu nome. É assim, quando a gente vai preparar uma proposta, alguma atividade diferente, né? A gente precisa pensar em tudo. Quanto mais planejamento tiver da nossa parte, mais melhor aproveitada vai ser essa atividade. Então, que ótimo que você já reparou isso. Que ótimo que você já reparou que ele se distrai. Então, é exatamente isso. Você vai, quando a gente prepara, quando a gente pensa uma atividade, a gente vai pensar em qual ambiente que a gente vai fazer, porque tem atividades que são melhores aproveitadas na varanda, na sala, às vezes no banheiro. Então, a gente vai pensar no ambiente, a gente vai pensar no recurso que a gente vai oferecer. Então, por exemplo, farinha, tinta, água, o que quer que seja. A gente vai pensar nos instrumentos que a gente vai combinar, se vai ter instrumentos, e a gente vai pensar no preparo do ambiente. A gente primeiro definiu qual vai ser o ambiente. A partir dos recursos, a gente vai definir como que vai ser o preparo desse ambiente. Então, a Montessori, ela fala muito sobre o ambiente como terceiro educador. Então, ela fala muito sobre um ambiente mais clean, né? Com pouco estímulo visual, com organização, com cores mais neutras, né? Então, para a criança ter um melhor aproveitamento de determinada atividade, determinada proposta, dependendo de cada criança, sim, é normal que elas precisem ter é normal e é recomendado que haja um preparo e uma observação num aspecto global, né, dessa atividade, em termos de analisar tudo isso que eu falei. Então, por exemplo, se você tem um bom espaço na sala que não tem tanto brinquedo, tanta interferência, é natural que ele se distraia. Então, você vai procurar um espaço que não tenha tanta interferência. Entendeu? Faz sentido para você? Eu não sei seu nome, porque seu Instagram é Boas Memórias de Infância. Então, eu não sei seu nome. Mas só de você perceber isso, já é um super caminho aí andado. E não é que não deu certo. Muitas vezes a gente tende a achar que não deu certo, mas deu certo de acordo com o tempo de concentração de cada criança. E se não teve tanto sucesso, provavelmente foi porque faltou ajustar algum detalhe aí. Ou o tempo da criança, por exemplo, não era adequado, porque se ela tiver com fome, com sono, né, enfim, quiser mamar, não é o tempo, a hora adequada. Juliana. E o ambiente, se o ambiente não estiver adequado, também não vai ser satisfatória essa proposta. Uma dica que eu queria dar para vocês é de guardar os recursos conforme a gente for usando. Então, por exemplo, Fabiola, que falou que usou hoje a farinha, quando acabar, guarda num pote com tampa. Eu guardo nesses potes de vidro com tampa normal, sabe?
Nossa, eu tenho um arroz, eu não sei, eu publiquei hoje nos stories, eu não sei se vocês viram. Eu tenho um arroz colorido que eu fiz, que é um baita recurso também e que nem precisa ser colorido. O arroz, por ser um recurso não contável, ele já é incrível. Esse arroz colorido que eu fiz há um ano atrás, ele vai fazer aniversário agora, no dia 20 de maio. Um ano atrás. Então, existe uma questão também em cima do desperdício, né? Da exploração com alimentos, né? Mas a gente não precisa e não deve usar uma só vez o recurso, né? Eles duram muito, 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 muito. Eu tenho uma outra areia aqui, uma areia cinética natural que eu fiz também em outubro para dar de Dia das Crianças. E ela tá até agora lá. Outubro, novembro, dezembro, janeiro, fevereiro, março, abril. Ela vai fazer 7 meses já. E ela tá perfeita lá. A Valentim usou esses dias até. Então, guardem os recursos que vocês usarem. Outra coisa importante da gente falar, hoje no post que eu coloquei top 5 propostas para um ano, né? E aí teve um comentário fantástico, né? De uma mãe que falou, não é só para um ano não, porque aqui a minha filha já tem 2, sei lá, e continua amando. E é total, real. A gente pode usar esses recursos para idades diferentes, e aí vocês já me ouviram falar muito sobre isso. Basta adequar o nível de desafio, né? E os instrumentos que a gente vai oferecer. Então, por exemplo, o Nino, ele tem, para quem não sabe, eu tenho 2 filhos. O Nino, que tem 9 meses, e o Valentim, que tem 3 anos e meio, quase, ainda não. 3 anos e 4 meses, mais ou menos. E eu consigo oferecer o mesmo recurso para os dois. O recurso que eu digo é o elemento principal. Então, a farinha, o fluido não newtoniano, que faz o maior sucesso, os grãos. Então, eu ofereço o mesmo recurso para os dois, porém, eu adapto para as necessidades de cada um. Então, o Valentim, ele já elabora mais. Então, eu já coloco potinhos, colheres, conta-gotas, peneira, funil, né? E pro Nino, já não. Pro Nino, o recurso sozinho já é o ideal, já basta, né? E já é um baita estímulo. E, por último, uma observação muito importante que eu queria trazer para vocês é o fato de que a gente precisa parar de passar para eles as nossas aflições, passar para os nossos pequenos. Para quem chegou depois do começo dessa live, eu estava falando sobre a sinapse, sobre os sentidos, né? A importância de estimular os sentidos. Então, assim, tudo o que chega no nosso cérebro chega por meio dos sentidos. A Isa Minatel fala muito sobre VACOG, que é o visual, auditivo, sinestésico, olfativo ou gustativo, que são os 5 sentidos. Então, tudo o que a gente aprende, tudo o que chega no nosso cérebro chega pelos nossos sentidos. Então, é muito, muito importante
que a gente, mesmo que a gente não estimule, porque veja bem, não é necessário fazer atividades todos os dias, né? Mas o que é principal aí é permitir. É isso. Elaborar um ambiente rico em oportunidades e permitir que o bebê, que a criança toque, explore. E aí entra o que eu ia falar. Muitas vezes a gente tem aflição, a gente tem aflições, e a gente acaba passando para eles. Além de não permitir, que já é um baita aspecto para ser trabalhado, para ser corrigido. Além de não permitir, a gente acaba passando para eles as nossas aflições e as nossas limitações. Então é super importante a gente se desconstruir nesse sentido também. Era isso que eu tinha para falar para vocês hoje sobre os estímulos sensoriais, todas aquelas propostas que eu coloquei hoje no post de dicas de atividade de propostas para bebês de 1 ano. Elas são muito ricas em estímulos sensoriais, né? Agora eu lembrei todas. Quer dizer, eu coloquei surpresa no alumínio, os recursos não contáveis, tintas naturais, cesto dos tesouros e a natureza. Gente, a natureza... E assim, eu fui falando sobre o que cada proposta ali estimula, né, e tal. As propostas, elas nunca são um adendo antes de falar da natureza, né? As propostas, elas nunca são só aquilo que os nossos olhos, pobres olhos adultos, conseguem ver. Elas são muito mais, muito mais. A criança, ela trabalha para dentro, então tem muita coisa acontecendo dentro dela, aqui, né, que está desenvolvendo o corpo dela, que está trabalhando capacidades, habilidades, conhecimento de corpo, de mundo, né, enfim, ampliando todo esse ser global, né, muito mais do que os nossos olhos podem ver, tá? E a natureza, ela é um prato cheio. Você não precisa de mais do que a natureza. Então tem gente, por exemplo, que fica com aflição de deixar o bebê engatinhar, né, na grama. O bebê acordou. De deixar o bebê engatinhar na grama, de deixar o bebê tocar, né? Fica com medo. E a natureza, a gente precisa parar de enxergar a natureza como algo perigoso, sujo, porque não é isso. Nós somos natureza. Dela nós viemos e para ela voltaremos. E a natureza, ela estimula tudo, todos os sentidos. É cheiro, é textura, é visual, é cor, é paladar, é tudo, né, gente? É tudo. Então, por isso que eu coloquei dos top 5 lá, a natureza em primeiro lugar. Nunca privem os seus filhos de estarem em contato, de aprenderem a valorizar, a respeitar, a cuidar da natureza, porque ela sim ensina tudo.
Beleza, meus amores? Era isso que eu tinha para passar para vocês hoje sobre o post. Uma perguntinha aqui. Thaís, meu filho tem 1 ano e 6 meses e nunca fiz atividades sensoriais. Tem alguma forma mais específica de começar? Thaís, sim. Você vai começar com propostas. Pode começar com propostas mais simples para sentir como que ele se comporta perante esse tipo de estímulo. Então, você pode começar só com os recursos. Iniciar a proposta só com o recurso. E aí você vai dar, por exemplo, uma farinha que eu amo dar, é a farinha de milho. Mas não é aquela flocão, sabe? É um floco, um grão fino. Mas ela é muito boa porque ela não faz aquela fumaça, ela não gruda tanto nas mãos e mesmo assim ela tem um movimento gostoso, ela tem uma cor bonita. Então você pode preparar o ambiente, veja em qual ambiente que é melhor da sua casa, ou um ambiente que dê para você fechar. Então, por exemplo, se você tem varanda, fazer propostas assim na varanda é uma boa pedida, porque daí você consegue fechar a porta da varanda. Se não for, você pode fazer dentro de casa, mas aí você coloca uma toalhona, algo que facilite para você, porque nem sempre a gente vai conseguir limpar imediatamente, porque a gente tá com eles. Então, acabou a proposta, você pega a toalha, entendeu? Faz uma trouxa lá, some com ela e depois você lida com ela. E aí você vai pensar, tem diferença no tamanho do recipiente que você vai oferecer, no material do recipiente que você vai oferecer, na altura. Então, por exemplo, para os menores, para os bebês, um recipiente mais baixo, com mais ou menos uns 10 centímetros assim, de altura, é o ideal para eles conseguirem alcançar o fundo. Então, não dá para a gente oferecer uma bacia com uma borda, com uma lateral muito alta para um bebê, porque ele não vai conseguir alcançar ali. Mas aí, Thaís, enfim, você vai pensar em tudo isso, você vai escolher o recurso, você vai separar, deixa ali de stand-by alguns instrumentos para você combinar com esse recurso. Então, você pode separar vários potinhos, colher, peneira, o funil, que é muito legal trabalhar com funil, para eles verem esse movimento, porque para eles é super mágico, né? E deixa ali do lado. Começa oferecendo para ele a farinha, né? Ou um recurso só, o recurso que você vai escolher. E aí depois você vai dando para ele os outros instrumentos para ver o que é que faz sentido para ele. Pode ser que ele fique super entretido e a exploração esteja acontecendo super bem só com a farinha, só com o recurso principal, com o elemento principal ali. E ele não vai precisar de mais nada do que isso. Mas se você sentir que pode incrementar um pouco mais, você oferece para ele uma colher. Eu sempre falo disso, mas esse movimento da colher, de eles pegarem a colher, né? Primeiro que eles precisam ter um movimento mais fino, né? Acabam tendo um movimento mais fino das mãos. E segundo que esse movimento do pulso, que eles pegam a colher para passar de um potinho para o outro, né? Esse movimento aqui, ele é super preparatório para a escrita.
essa mão depois vai escrever, né? Então, todas essas propostas, além de tudo isso, todos esses benefícios que eu já falei para vocês até agora, também são propostas preparativas para fases futuras. E aí, Thaís, você vai variando, você vai vendo o que faz, o que encanta mais a sua criança. Se são propostas com água, você pode fazer massinha, você pode fazer tinta, que essa fase é incrível de fazer essas propostas. 1 ano e meio é muito gostoso de fazer, muito gostoso. Mas, veja bem, se você tá dizendo que você nunca fez, a gente não sabe qual vai ser a reação dele. Pode ser que ele explore mais amplamente falando, que ele jogue, né, os grãos, a farinha, pelo ambiente. E aí você pode escolher recolher e oferecer em um outro momento. Muitas vezes, se não tá rolando nesse determinado momento, o melhor a se fazer é dar uma pausa e aí oferece numa outra oportunidade. Enfim, você vai sentindo. Mas a princípio, para começar, você não precisa pensar em nada muito rebuscado, sabe? Grãos, se você não tiver, são assim incríveis para esse tipo de estímulo. E uma dica é você oferecer em algum recipiente de alumínio. Porque ele faz barulho. Então, tem, além do estímulo tátil, tem a questão auditiva. Mães e professoras, boa noite. Eu começaria pelo Cesto dos Tesouros. O Cesto dos Tesouros é incrível, é maravilhoso. É maravilhoso. 1 ano e meio, depende de cada um também, né? Mas assim, a Eleanor Goldschmidt, ela faz aquele recorte de faixa etária para direcionar mais o Cesto dos Tesouros para bebês que começaram a sentar sozinhos até mais ou menos uma fase que eles começaram a andar, que eles não ainda se movimentam muito pelo ambiente, porque a ideia é estar mais ali com o Cesto dos Tesouros. Mas toda vez que eu coloco pro Nino, o Valentim também brinca. Eu vou até pegar para mostrar para vocês. Peraí. Ó, o meu é esse aqui. Lembra que eu comentei com vocês que quando a gente fala de bebês pequenos, a gente tem que pensar nessa altura aqui, ó. Essa altura aqui é a ideal, mais ou menos uns 10 centímetros mesmo, porque ele consegue alcançar aqui o fundo. Vocês querem ver o que tem no meu cesto? Fala aí pra mim, se vocês querem ver, o seu passo pra frente, a gente vai conversando. A Sara falou, eu faço muitas. Thaís, muito legal, obrigada, vou fazer. Faz sim, Thaís. O Cesto dos Tesouros, ele também é incrível e ele não tem tanta bagunça, digamos assim. Olha só. Olha meu cachorrinho. Essa estrutura
eu deixo ela... Deixa eu ver. Sara, eu faço muitas atividades sensoriais, porém minha filha de 1 ano e 9 meses não se interessa muito pelos objetos para explorar, colher, peneira, funil, quer só usar a mão. Tá tudo certo, Sara. Tá tudo certo mesmo. É mais importante ela usar o corpo dela nessa faixa etária do que ela usar qualquer instrumento, tá bom? Tá tudo certo, tudo ótimo. Vocês querem ver? Beleza. Ó, essa daqui é uma estrutura que eu já deixo mais ou menos montada, porque a gente não precisa ficar trocando todos os recursos toda vez que a gente vai oferecer o cesto dos tesouros. A ideia dele... Vocês já viram o post que eu fiz sobre ele? Vocês conhecem o cesto dos tesouros ou não? Me fala aqui para eu saber da onde que eu começo a falar para vocês. Vou até colocar ele aqui um pouquinho. Fala para mim se vocês já viram o post. Essa proposta é muito... Não conheço. Não conheço também. Gente, vocês estão precisando maratonar meu feed, galera. Ó, esse cesto dos tesouros, a proposta é o quê? É apresentar recursos que não... Gente, dava uma live só o cesto dos tesouros. Vocês estão falando que vocês não conhecem. Então, que maravilhoso, porque eu vou amar falar pra vocês isso. Olha, o cesto dos tesouros, ele faz parte de uma abordagem do brincar heurístico. Brincar heurístico, ele vem de eureka, que é o processo da descoberta. Quem trouxe essa abordagem foi a Eleanor Goldschmidt. O Paulo Fock fala brilhantemente sobre ela, sobre ele. E a ideia principal do brincar heurístico é que a criança descubra pelo seu corpo, né? Pelos seus sentidos. Então, a ideia do cesto dos tesouros é para bebês. Aí tem o cesto dos tesouros no brincar heurístico, tem o cesto dos tesouros, tem os jogos heurísticos e as bandejas de experimentação. As bandejas de experimentação, ela fala em elementos... Também um pequeno recorte ali de elementos não contáveis. Então, por exemplo, essa experimentação com farinha, com colher, enfim, caberia na bandeja de experimentação. Agora, o cesto dos tesouros, ele é voltado para esse recorte de idade que eu falei, que é de quando o bebê senta sozinho até quando ele começa a se locomover pelo ambiente, tá? Então, esse daqui é o meu cesto dos tesouros. Teve alguém que perguntou aqui, ó, a Mari. Você deixa ele sempre com fácil acesso ou tem momentos para explorar? Ele fica, que nem você viu, eu peguei ele agora, ele já tava montadinho. Ele fica aqui, fácil acesso pra gente, não pro Nino, que é o protagonista dessa proposta. Porque sim, ele tem um ritual, vai. Não é uma coisa que a gente oferece todos os dias, mas ele tem um espaço cativo na nossa rotina. Toda semana, umas 2 vezes, 3 vezes,
a gente acaba fazendo uma sessão de Cesto dos Tesouros, que é como se chama, tá? E aí, a proposta do Cesto dos Tesouros é o quê? É oferecer pro bebê... vou fixar aqui só o comentário. Cesto dos Tesouros. É oferecer pro bebê possibilidades diferentes. Para o Cesto dos Tesouros, nós não falamos em plástico, tá? Sem recursos que sejam plásticos mesmo. E sim que varie a quantidade de materiais. Como assim? A gente fala em alumínio, ó, um exemplo. Gente, deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa daqui, inclusive, é uma aula do meu curso, do Deixa Ser Criança. Tem uma aula inteirinha só sobre o Cesto dos Tesouros. Porque é muito maravilhoso. Muito maravilhoso. Então, ó... eu já vou aproveitar o gancho para falar para vocês que vai rolar uma semana de treinamento Deixa Ser Criança. Durante todo esse tempo que eu venho conversando com vocês, eu venho percebendo quais que são as demandas, né, maiores. Inclusive essa questão de por onde eu começo, como eu ofereço, né, enfim... Essas orientações, né, que vocês pedem, eu venho percebendo quais que são as principais demandas e a partir dessas principais demandas, eu tô estruturando essa semana de treinamento Deixa Ser Criança. Vai ser gratuita de 10 a 14 de maio, tá? Então, vocês fiquem de olho que eu vou publicar aqui depois mais detalhes, link para fazer inscrição, tá bom? E pode ser que tenha um pouco mais sobre o Cesto dos Tesouros, se for uma demanda de vocês. Ó, então, tem aqui, eu já mostrei o alumínio. Ó, a bucha vegetal, ela tá sempre, porque ela é um show de estímulos. É uma textura muito diferente, muito diferente. Olha isso. Sabem o que é isso? É o cabinho da uva, do cacho de uva. Aí você pensa, nossa, um cabinho de cacho da uva? Sim, porque muitas vezes para um bebê de 9 meses, por exemplo, que é o caso do Nino, que não conhece nada, um cabinho de cacho de uva é um baita estímulo. É muito legal. Então, a gente tem elementos de madeira, colher de pau. E o que é mais bacana é que, assim, muitas vezes são elementos que a gente tem em casa, elementos simples, sabe? Mas que para os bebês, eles estão chegando agora, gente. Eles não conhecem nada daqui. Ó, argolinha de madeira, elementos naturais, muitos elementos naturais. Então, tem, ó, graveto. Essa daqui é uma folha de milho, da espiga de milho seca. E tem várias dessas aqui. Folha seca mesmo. Ela já tá partida porque eu mostrei numa live, ó. Que faz barulho, tem textura, sabe? Folha seca. Caroço de abacate. Esse daqui já tá até aberto, de tanto que eles estão brincando. Ó, uma pedra. Olha a variedade de estímulos. Que foge muito, né, do convencional, né? Aí aqui, um peão. Tudo, vocês podem reparar que não tem nada de plástico.
o peão, fruta. Gente, eles amam, o Nino ama. Toda vez que eu dou o cesto dos tesouros, eu já coloquei cenoura, já coloquei beterraba, já coloquei maçã, a laranja, o limão. Ele ama. E depois come, tá? Ó, casca de coco. Casca de coco é um baita recurso também. Super fácil de fazer, super acessível. Compra no mercado coco seco, bota ele no forno, ele vai quebrar sozinho. E aí você tem duas casquinhas, vai ficar duas metades, né? Duas metades. E aí bate uma na outra, faz som. Eu fiz um vasinho, o vasinho da minha bucha vegetal eu coloquei aqui. E aí, olha só. Um chocalho de grão, esse é feijão, num potinho de vidro. Sim, vidro. Por quê? Por que vidro? Porque eu me sinto segura para oferecer. Então, assim, eu tô sempre do lado, eu tô sempre garantindo a segurança dele. Eu sei que esse vidro é resistente e que ele não tem força suficiente para jogar no chão e espatifar. E eu sei que o estímulo vale a pena. Então, assim, essa proposta é riquíssima. Riquíssima. E aí, a ideia é oferecer sem oferecer de uma forma que a gente não precise interferir. Vocês já fizeram cesto dos tesouros por aí? Conta pra mim o que vocês já colocaram. Mães professoras, também não sei seu nome. Conta pra mim qual que é. Apesar de que a maior parte não conhecia, né? Então, e aí, gente, tem esses elementos que ficam mais ou menos fixos, porque eu percebo que ele gosta e que ainda tem muito pano pra manga, e eles precisam, as crianças precisam da repetição. Vocês já devem ter visto alguma criança pedindo para ler 750 vezes a mesma história, por exemplo. E é porque eles precisam de repetição para estabelecer as sinapses, para terem esse conforto de saber, né, de conhecer, de saber o que vem pela frente. Então eu não mudo todos os recursos, tá? Eu mantenho. Então esses aqui que vocês viram, a maior parte deles ficam fixos mesmo. E assim, gente, ó, quando vocês vão fazer, por exemplo, vai cozinhar, precisa fazer alguma coisa, deixar o bebê, porque é uma proposta para bebê, quer dizer, mais dirigida para bebê, ela foi elaborada para bebê. Porém, foi o que eu falei, sempre que eu coloco pro Nino, o Valentim acaba brincando também, de uma forma completamente diferente, óbvio, mas ele acaba brincando também. Até que idade é legal fazer o cesto dos tesouros? Então, é isso. A Eleonora, ela fez um recorte, ela fala de um recorte de idade de quando, a partir de quando o bebê senta sozinho. Isso sim é importante, ele precisa sentar sozinho. A partir do momento que ele senta sozinho, senta sem apoio, e aí ela fala até quando ele começa a andar sem se deslocar muito ainda pelo ambiente.
Mas é isso que eu tô falando, sabe? Eu acho que a gente não pode também enxergar como uma coisa muito engessada. Pode ser que faça sentido para bebês maiores do que isso, sabe? Então, eu acho que pode ir um pouco além, dependendo do que você vai oferecer, dependendo da riqueza desse seu cesto. Pode ser interessante, tá, Vitória? Querem comentar alguma coisa sobre essa questão sensorial? Vocês têm alguma dúvida sobre essa questão sensorial? Tem muitas crianças que não curtem colocar a mão, e aí entra a questão de que se a gente vai criar as crianças só falando para elas que não pode colocar a mão, não pode mexer, não pode sujar, não pode encostar na comida, né? Tudo isso, a gente vai enraizando tudo isso na criança e ela vai responder a isso, tá? Então a gente precisa dar exemplo, a gente precisa mexer, a gente precisa brincar junto, claro que respeitando o espaço dela, para ela criar sozinha. A gente para de ficar interferindo o tempo todo, deixa a criança explorar. Aliás, muito importante, o cesto dos tesouros, a intenção, gente, não é ficar interferindo. Então, por exemplo, pensa num bebê, eu coloco aqui o cesto dos tesouros para ele, e aí ele vai e pega ali o galinho e ele tá olhando, e ele tá... A Eleonor fala que a pergunta que o bebê tem que fazer com relação aos objetos desse cesto é: o que é isso? Então ele vai pegar o cabinho e ele vai... E aí você, adulto, não vai, pelo amor de Deus, falar: olha, filho, um cabinho de uva, nossa, olha que legal, né? Ai, olha que tem uma folha, filho, olha isso. Não, gente, a ideia é que a gente fique assim, ó. A gente vai observar esse bebê explorando, interagindo, e a gente, por favor, não vai cortar a linha de raciocínio dele, porque dentro dessa cabecinha tá acontecendo muito mais coisa do que a gente pode ver, tá certo? Então deixa essa criança em silêncio, concentrada. A gente não precisa ficar falando o tempo inteiro. Adulto tem uma mania de ficar falando o tempo inteiro, e não precisa e não deve fazer isso, tá certo? Não deve. Mari, minha filha é muito curiosa, apesar de ter 1 ano e 7 meses. Acho que ela vai amar. Eu também acho. É maravilhoso, Mari. É maravilhoso mesmo. É muito rico. Gente, e depois, vai lá no meu feed para vocês verem. Eu fiz um post com algumas fotos. Tem outros... Eu tenho foto de vários cestos dos tesouros que eu fiz pro Nino. Então, vale a pena vocês irem olhar também algumas inspirações, tá? E não se esqueçam de ficarem atentas para a semana de treinamento Deixa Ser Criança, porque vai ter muito conteúdo, tá? Vão ser aulas gratuitas, vai ter material complementar, vai ser muito rico mesmo, tá? Vai ser do dia 10 ao dia 14 de maio e trazendo as principais demandas que vocês me relatam, tá? E é isso, então vamos proporcionar para os nossos pequenos experiências onde eles possam explorar livremente, que eles possam sentir, que eles possam conhecer o corpo deles, porque eles não conhecem, gente, eles estão chegando no mundo agora. Então, eles não sabem do que os dedinhos são capazes, do que as mãos são capazes. Causa e efeito,
né? Se eu fizer isso, vai acontecer o quê? Se eu fizer aquilo, vai acontecer o quê? Deixa eu ver se acontece de novo. Então, são experiências que pra gente, às vezes, na nossa cabeça de adulto, quadradona, pode parecer só meleca, né? Bagunça demais, mas que pra eles é muito importante mesmo, tá? E se não der para fazer, o principal é que eles tenham, que a gente consiga cultivar com eles, que a gente cultive relações saudáveis, tá? Se a gente consegue cultivar relações saudáveis, depois disso a gente pensa nas propostas, tá bom? Então é isso. Obrigada pela companhia de vocês. Enquanto eu montava as milhões de fraldinhas do Nino, já estão todas montadas. Consciência em paz com o meio ambiente. E um beijo. Deixa eu falar. Esqueci de falar. Eu não sei se vocês sabem, eu tenho 2 e-books de atividades e conceitos diferentes fora da casinha para estimular as crianças, tá? Tá no link da minha bio e fiquem de olho porque vai rolar. Semana de treinamento Deixa Ser Criança. Um beijo.